Bom dia, juvenis, tudo bem com vocês? Quantos aqui estão recebendo muito do Senhor nessa manhã? Amém? Mas nós vamos dar continuidade a esse encontro e eu quero agora compartilhar uma palavra tão preciosa com vocês. E essa palavra tem o tema Curando os Corações Machucados. Eu estou vendo vocês aqui, mas o Senhor está vendo o seu coração. E Ele sabe se existe alguma ferida dentro de você. Só que Jesus não somente sabe, Ele deseja curar você. E eu quero ler um texto da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é a verdade. E a palavra de Deus tem poder para curar, amém? E o texto está no livro de Isaías, no capítulo 53, dos versos 3 até o verso 5. Esse texto fala de Jesus. Tudo que Ele passou até a cruz por amor a cada um de nós, amém? E a Bíblia fala assim: Ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Ele, Jesus, era como alguém que não queremos ver. Nós nem mesmo olhávamos para Ele e o desprezávamos. No entanto, era o nosso sofrimento que Ele estava carregando. Era a nossa dor que Jesus estava suportando. E nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas, que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. Porém, Jesus estava sofrendo por causa dos nossos pecados. Ele estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que Ele sofreu. Nós somos sarados pelos ferimentos que Ele recebeu. Amém? Essa palavra é tão poderosa, juvenis, porque fala a respeito de tudo que Jesus passou por amor a mim e a você. E o Senhor está aqui nessa manhã para curar o seu coração, amém? E eu quero aqui chamar as minhas amigas, porque eu quero apresentar para vocês aqui nessa manhã, e eu quero falar sobre 3 feridas que podem existir no seu coração, amém? A primeira ferida que eu quero mencionar nessa manhã é essa ferida chamada rejeição. Sabe o que significa rejeição? Significa ser considerado sem valor. Você já passou por isso? Você já foi rejeitado alguma vez? Porque a rejeição fala sobre isso. Lá na sua casa, seu pai, a sua mãe, seus irmãos, quem sabe eles te rejeitam e você não se sente valorizado. E na escola? A escola é um ambiente, infelizmente, onde acontece muita rejeição, muito abuso, muito bullying. E quantos não são rejeitados por conta do cabelo, por conta do biotipo, por conta da cor da pele, a família que você vive, a casa que você mora, a roupa que você veste. E isso é muito ruim. Ser rejeitado é ser considerado sem valor. Quantos são rotulados? Quantos são criticados? E eu quero chamar também uma outra amiga e ela vai representar cada um de nós. Quantos aqui são criticados? E a crítica é uma rejeição. Ah, mas o seu cabelo é duro. Ah, mas você é tão pretinho, hein? Ah, mas você é tão burrinho, não aprende direito na escola. Tem gente que fala assim: eu tô te falando pro seu bem. Essa crítica é pro seu bem. Mas vocês acham que esse tipo de crítica constrói alguma coisa? Pelo contrário, esse tipo de crítica machuca, fere as pessoas. Esse tipo de crítica é desconsiderar, é desvalorizar. Mas Jesus, como nós lemos no texto, a Bíblia fala que Ele também foi rejeitado. Sabe por que Jesus foi rejeitado? Para se identificar comigo e com você. E assim como Ele
venceu na cruz, ele venceu toda a rejeição. E assim também nessa manhã, se existe essa ferida da rejeição no seu coração, o Senhor está pronto para curar você. Eu quero contar aqui uma história. É uma história conhecida, talvez você já ouviu, mas eu vou falar de novo. De um menino que era habilidoso, que construía coisas. E esse menino, certa vez, construiu um carrinho de madeira, com tanto amor, com tanto carinho. E ele fez detalhes tão preciosos para aquele carrinho. E ele ficou tão feliz e empolgado que ele decidiu levar o carrinho para a escola. E ele estava ali todo feliz exibindo o seu carrinho. De repente, sabe aqueles valentões da escola? Chega, rouba o carrinho daquele menino e quebra todo aquele carrinho. E ele quebra e ele toma para ele e fala: eu não te dou, agora esse carrinho é meu. Se você quiser de volta, você vai ter que me pagar R$500 por esse carrinho. E aquele menino que tinha feito aquele carrinho, Juvenis, ele não pensou duas vezes. Ele valorizava aquele carrinho que ele tinha feito. Então, ele voltou, trouxe os R$500 e entregou para o valentão e disse: eu compro de volta o meu carrinho quebrado. Mas você acha que ele ficou com o carrinho quebrado? Não. Ele reconstruiu aquele carrinho e agora, reconstruído, parecia que estava muito melhor do que da primeira vez. O que esse carrinho tem a ver com vocês? Significa uma coisa: uma vez Deus criou você. E Ele te fez tão perfeito como esse carrinho, tão lindo, a imagem e semelhança do Senhor. Mas as feridas, a rejeição, a crítica, talvez tenha quebrado você como esse carrinho. Mas Jesus está aqui para curar você, para restaurar o seu coração, para fazer tudo novo de novo. Porque Jesus, Ele se importa muito com você. E nessa manhã, Ele vê o seu coração. E se existe rejeição, fique tranquilo, o Senhor vai curar toda ferida de rejeição. Você crê nisso? Amém? Mas existe também uma outra ferida. E essa ferida se chama trauma. O trauma é uma ferida diferente. Porque quando nós passamos por essa experiência, o trauma gera medo. Medo no coração. Existem pessoas que elas são traumatizadas. Por quê? Porque elas tiveram experiências ruins. Exemplo, quando os pais se separam e dentro de casa tem a ausência ou do pai ou da mãe. Aquela casa, aquela família não é mais a mesma. Quem sabe o seu pai discutia todos os dias na sua casa, bebia, era uma pessoa violenta. E esta ferida, ela gerou medo no seu coração. E o medo é tão ruim porque o medo, ele bloqueia as pessoas. O medo tira a coragem. O medo tira a ousadia. Quando a mãe falou: olha, eu passo muita dificuldade, seu pai saiu de casa e agora eu nem sei se a gente vai conseguir viver bem, pagar as contas. Você fica feliz com isso? Ou isso gera medo no coração? Quantas pessoas têm trauma, sabe de quê? De andar de carro. Porque certa vez, andando de carro, aconteceu um acidente. E aí aquela pessoa, ela não consegue dirigir, ela não consegue fazer uma viagem, porque ela está traumatizada. E o trauma é uma ferida que causa uma marca. Certa vez, quando eu era mais ou menos da sua idade, eu estava andando na rua e de repente apareceu um cavalo solto. E ele veio disparado e eu pensei: esse cavalo vai vir na minha direção. E eu quis entrar dentro de casa, mas eu não abri o portão. E eu dei de cara com o portão. E aí cortou aqui, ó, a minha sobrancelha e o sangue desceu. Mas com o tempo passou. Mas se você procurar aqui, tem uma marca. Mas não dói mais. Mas é diferente.
Existem feridas que estão dentro do coração. Ninguém está vendo, mas dói. Quando você lembra da situação, aquela ferida, que é o trauma, causa medo. Medo de ficar sozinho, medo de morrer, medo de ser rejeitado, criticado, medo de não ser aceito, medo de não dar certo na vida. Quantos que falam assim, às vezes o pai sem sabedoria, você não presta, menino. Você é burro, você não vai dar nada nessa vida. Você é um preguiçoso, você é uma preguiçosa. Olha, às vezes eles pensam que estão falando essas coisas para o nosso bem, mas isso não é crítica positiva. Isso é palavras que ferem e que causam dor dentro da gente, sim ou não? Mas existe também uma outra ferida que machuca o nosso coração. E essa ferida é a mágoa. E a mágoa, ela gera tristeza no coração. Quando é que a gente fica magoado? Quando alguém decepciona a gente. Quando a gente coloca confiança numa pessoa e essa pessoa desaponta a gente. Às vezes é o seu irmão, a sua irmã. Às vezes é a sua mãe, o seu pai, que falou alguma coisa que iria fazer e não fez. E você ficou chateado. E o seu coração se fechou para aquela pessoa. Às vezes isso acontece muito na escola, não é verdade? Aquela sua amiga, aquele seu chegado que falou que ia fazer ou que ia te escolher para o time dele na hora da educação física e de repente você foi desprezado e você ficou profundamente magoado. Às vezes alguém falou uma mentira a seu respeito. Na minha casa rolava isso demais quando a gente era criança, como você, juvenil. Era uma passando a rasteira na outra. E falando que a outra fez algo que não tinha feito. Quebrava o copo, foi a Renata. E nem tinha sido a Renata, tinha sido a Zana. E minha mãe era brava, gente. E ela chegava, correção em todo mundo. E eu achava aquilo injusto, e eu ficava chateada, magoada. O coração, quando está magoado, é um coração pesado, ressentido. E coração pesado e ressentido é coração que não perdoa. E aí você despreza a pessoa. Se a pessoa está chegando ali, você dá meia volta e você então corta relações. Quando você fica de mal com alguém, é a pessoa que fica mal ou é você que fica mal? É a gente, não é verdade? Mas Deus, Ele não quer que a gente fique vivendo dessa forma. Você acabou de ouvir o plano perfeito, que Jesus, Ele elaborou esse plano tão lindo para salvar você. Agora você acha que Jesus, Ele quer salvar só, assim, o seu espírito, que já é poderoso demais? Não, é a salvação completa. É o seu espírito cheio da vida de Deus, é a sua alma curada, transformada, e é o seu corpo físico cheio de vigor, de saúde. Essa é a salvação completa que Deus tem para você, amém? Mas se nós não resolvermos essas questões, realmente recebendo a cura de Jesus, todas estas feridas vão gerando sentimentos dentro de nós. A crítica, o medo, o abandono. Quantos estão chateados porque foram também vítimas de violência? Quantos têm pais violentos dentro de casa? Às vezes é violência física, às vezes é violência verbal. Mas hoje tudo vai mudar na minha vida, na sua vida, você crê? Sabe por quê? Porque Jesus foi desprezado, Jesus foi rejeitado para trazer cura sobre o seu coração. E para cada ferida destas, nós temos um remédio. Quantos querem descobrir qual é o remédio nessa manhã? Para a rejeição, nós temos um remédio. Qual é o remédio? Valor. Fala assim, Jesus
Ele dá valor. Sabe o que a Bíblia fala sobre isso? Lá em 1 João, capítulo 4, verso 9. Diz assim, foi assim que Deus mostrou o seu amor por nós. Ele mandou o seu único filho ao mundo para que pudéssemos ter vida por meio dele. Você tem tanto valor para Deus que ele enviou Jesus. Sabe quem Deus mais ama? Jesus. Você seria capaz de entregar o que você mais ama em prol de outra pessoa? Jesus, ele se entregou. O Pai enviou o Filho que ele tanto ama para morrer na cruz por você. Porque ele te dá valor. Se você nessa manhã, o seu coração está cheio de rejeição, o valor que Deus te dá vai curar a sua ferida. Amém? Você crê nisso? E qual é o remédio para o trauma? É o amor. Fala assim, eu sou amado de Deus. Olha o que a Bíblia fala sobre o amor de Deus. 1 João 4, 18. Diz assim, no amor, que é o amor de Deus, não há medo. O amor que é totalmente verdadeiro afasta o medo. Sabe quem é amor? Fala assim, Jesus. Jesus é amor. Deus é amor. E agora que você entregou a sua vida para Jesus, o verdadeiro amor está dentro de você. E o verdadeiro amor lança fora, Luiz Felipe, todo medo. Lança fora. Fala assim, medo, sai fora. Porque eu sou amado de Deus. Você não precisa ter medo. Gente, medo de inseto, medo de fantasma, medo de demônio. Fala assim, sai fora, medo. Porque o amor é mais forte que tudo. O amor que é Cristo venceu a morte. Você já venceu a morte? Você já venceu a morte? Jesus venceu. Se a morte é o inimigo mais forte e já foi vencido por Jesus, você vai ter medo de quê? Amém? E sabe qual é o remédio para mágoa? Perdão. Fala assim, perdão. Perdão. A Bíblia fala em Marcos 11, diz assim, 11:25, perdoe todos aqueles que te ofenderam, para que o Pai Celeste perdoe as ofensas de vocês. E então, existe uma outra ferida que eu quero mencionar aqui nessa manhã, que vai exigir de vocês perdão, que é a ferida do abuso sexual. Infelizmente, nós estamos vivendo um tempo onde essa ferida, ela tem sido uma frequente na vida de muitas crianças, de muitos juvenis, que têm passado por essa experiência. Pessoas que o diabo tem usado para abusar e ferir uma geração inteira de crianças. Infelizmente, juvenis, o diabo tem usado pessoas tão próximas de vocês. Sabe por quê? Porque o abuso, ele não acontece através de uma pessoa desconhecida. Não. O abuso, ele acontece através de pessoas que são próximas a nós. Pessoas conhecidas. Abusadores, que são, infelizmente, pais, tios, colegas, primos, que praticam o mal chamado abuso sexual. E essa ferida, ela é tão traumática e terrível, que se Jesus não entrar e não mudar e não curar, essa pessoa ela fica fadada a viver uma vida infeliz, com pensamentos de morte,
completamente triste. O abusador, quando ele toca, ele gera dor. Mas Jesus, quando toca, ele gera vida. Ele gera cura. Amém. E o remédio para a mágoa é o perdão. Você já imaginou um coração que está magoado por conta de todas essas feridas e principalmente por conta do abuso? Vai exigir perdão. Jesus, quando ele te perdoou, ele exigiu algo de você? A Bíblia fala que ele te amou tanto e de tal maneira que Deus Pai entregou Jesus para você. E ele não exigiu nada de você. Se Deus não exige, você também não pode exigir. Se Jesus, por amor, se entregou e perdoou o seu pecado, você também está apto. Quando você recebe o perdão de Jesus, você está habilitado por ele para perdoar também. E nessa manhã é isso que vai acontecer. O Senhor vai liberar todos estes remédios. No lugar da rejeição, o Senhor vai liberar valor sobre a sua vida. No lugar do medo, o Senhor vai liberar o amor, porque o amor lança fora todo medo. E no lugar da mágoa, você vai lembrar: Jesus me perdoou e eu vou perdoar também. Amém? Essa é uma manhã de cura. Essa é uma manhã onde o Senhor vai derramar do seu remédio a sua presença, o seu bálsamo. E agora, para que fique claro, esteja preparado aí. Nós vamos ver aqui uma encenação daquilo que Jesus vai fazer com você. Amém? Jesus está aqui. A sua presença é real nesse lugar. Ele te ama tanto, ele se importa tanto com você. E ele te conhece, juvenil, profundamente. Ele não vê só a sua aparência, ele vê o seu coração. Ele vê as feridas. Mas ele não somente vê, ele está pronto para curar. No lugar da crítica, ele declara sobre você: eu te aceito. Eu te aceito. E a aceitação de Jesus anula toda crítica. No lugar do medo, você não precisa ter medo, porque Jesus guarda a sua vida. Ele declara que você é guardado. Se você passou por essa ferida do abandono, sabe o que Jesus vai fazer? Ele declara: você é amado. O meu amor é poderoso. O meu amor é suficiente sobre a sua vida. Se você passou também pela violência, Jesus não vai permitir que você fique com o seu coração machucado. Ele diz: eu te perdoo, você é perdoado. E por isso você também pode perdoar. E por fim, se você passou pelo abuso, o Senhor está pronto para curar a sua vida completamente. Ele vai te envolver com esse amor. Ele vai enxugar as lágrimas dos seus olhos. Pode chorar na presença de Jesus, porque Ele vai te consolar. Ele vai te envolver com esse amor. Ele vai tirar toda veste de tristeza. Ele vai te encher de alegria. Ele vai trocar as suas roupas, porque você é tão precioso para Ele. Jesus derramou a sua vida na cruz, porque Ele te ama e Ele está pronto para curar você. Quantos aqui estão prontos para receberem a cura de Jesus? Fique preparado, o Senhor vai tocar você. Amém?